Olá a todos, bem-vindos ao N Música, o novo programa aqui no novo canal, conduzido por mim, Nuno Norte. Hoje vamos ter a nossa primeira convidada, a Cátia Gonçalves, que passo desde já a apresentar. Olá Cátia, tudo bem? Ainda obrigado por teres aceitado o convite, para estares aqui hoje a conversar comigo. Como tu te apresentarias às pessoas que não te conhecem? Olha, sou a Cátia, como já disseste, sou cantautora, mas acima de tudo sou músico, em geral. Adoro cantar, compor, tocar piano, tocar guitarra. Gosto de saber o máximo possível. Tudo o que seja conhecimento na música eu gosto de explorar um bocado tudo. Formei-me na parte do canto, não é? Mas nunca deixei de parte, por exemplo, a guitarra, o piano, sendo agora também um bocado mais secundário. Mas sou uma apaixonada por música e é isso que eu me vejo a fazer. Tipo, sempre, não é? Porque dedico o meu tempo todo a isto. Dedicas o teu tempo todo a isto, se bem que tu ainda és novinha. Que idade é que tu tens? Tenho 22. 22? 22 aninhos. Este amor pela música nasceu quando? Lembras-te? Já vem infância? Tens pessoas relacionadas com música presentes na tua vida? Como é que isso aconteceu? Olha, o pessoal todo da minha família é tudo canas rachadas. Totais mesmo. É que não apanhas um. E eu lembro-me que eu tinha tipo uma guitarra de brincar, daquelas que naquilo nem é guitarra nem é nada, é umas coisas com 4 cordas e compras para os miúdos. E eu lembro que a minha mãe comprou-me uma. E eu tinha uma aparelhagem antiga em casa e que a minha mãe, quando estava a passar a ferro, metia sempre lá a cassete e eu comecei a tocar. Eu fingi que tocava. E depois comecei a pensar, e se eu soubesse mesmo tocar? Se calhar era fixe. Mas isto com que idade? Eu devia ter para aí 8 anos, 7. Eu não percebia nada de música, nem me passava pela cabeça. E depois, aos 11 anos, é que eu disse assim à minha mãe: mãe, olha, eu queria mesmo era uma guitarra. E a minha mãe ficou assim a olhar para mim. E olha, miúda, passou-se. Porque nunca ninguém me falou de música, lá em casa ninguém era música, então foi assim do nada. E a partir daí... Então, aos 11 anos, tiveste a tua primeira guitarra, e como é que fizeste? Aprendeste sozinha? Foste logo para uma escola? Como é que foi esse processo? Eu, na altura, pedi à minha mãe logo para me inscrever numa escola de música lá de Ovar, e na altura comecei a aprender uns acordes, e depois eu lembro-me que até a primeira música que aprendi era só Mi Lá, e encaixava aquilo em tudo. Tipo, até podia não ser os acordes da música, mas aqueles acordes davam para tudo, eram os 2 acordes. E comecei assim, olha, Mi Lá, e depois comecei a gostar mesmo daquilo, sabes? E uma professora ensinava-me 2 acordes. E depois na semana a seguir eu já sabia os acordes e queria mais acordes, e então dava-me para aí 4 acordes por semana, porque é aquele processo de habituação, da mudança, e eu só fazia disso, andei aquele tempo todo só ali à volta da guitarra. Então, e daí até ires para a Jobra, que é uma grande escola em Aveiro, que eu conheço muita gente formado lá, grandes músicos que saem dali. Infelizmente, neste momento, todos meio no desemprego, não é? Mas a gente já chega lá. Como é que foi o percurso desde aí, da tua primeira guitarra e as tuas primeiras aulas com um professor particular? Foi? Sim, na altura foi sempre com um professor particular. Na altura fui para a guitarra. Sim. Depois só passado... Como é que foi? Tiveste um período de tempo grande desde aí até entrares na Jobra? Tive porque, imagina, tinha 11 anos e eu ainda estive em Línguas e Humanidades, ainda segui um curso normal, assim, não é? Sim. Padrão, e fui até ao 12º. Só no 12º, mesmo no início do 12º, é que eu voltei para trás para a Jobra. Então, mas recuando um bocadinho, entre esse espaço, tu continuaste a fazer música, já fazias alguma coisa, tocavas, fazias concertos, já... Eu comecei a tocar em bares e assim com 14 anos. Na altura, imagina, comecei com 11 anos, depois começou a aparecer a paixão pelo canto. Foi para aí 2 anos depois, comecei a ter aulas de canto. Mas não, aquilo na altura como uma brincadeira, não é? Só que depois comecei a gostar mesmo daquilo e depois meti-me em piano, na mesma altura que estava em canto. E aquilo foi sempre a crescer o gosto, até um dia estava num bar, na Praia do Frador, estava eu e o meu tio, e tinha assim um palcozinho pequenino, não sei se conheces o Paralelo. Sim. Tem aquele palcozinho em madeira. E o meu tio era assim, amor, não te gostavas de tocar aqui? E eu, tio, gostava, mas tipo, não tinha nada preparado, não é? Nem o repertório, nunca tinha tocado assim para pessoas. Eu, gostava, mas não sei. E na altura peguei lá na guitarra, que está sempre lá, e ele, mas também o que sabes fazer? E na altura toquei. E ele, olha, então na próxima sexta vais cá tocar. E eu,
Jesus, estava super assustada e tipo, nunca tinha tocado, e para ninguém, não é só para a família. E fui, olha, a partir daquele concerto, a sensação foi tão boa, tipo aquela a sensação das pessoas estarem a ouvir e estarem a gostar e estás a partilhar, e pá, apaixonou-me mesmo. E a partir daí, olha, andava de porta em porta, de bar em bar, a pedir, olha, deixa-me aqui tocar. E depois comecei até a tocar lá na rua, no Fradouro, e foi naquele verão que eu comecei a tocar. No paralelo, foi a partir daí que eu comecei, não, eu quero mesmo isto para a minha vida. Definiste que querias mesmo ter a música presente na tua vida como profissão? Como profissão. Na altura disse, não, quero, porque não gostava, não me via a fazer mais nada. Foi aí que decidiste então entrar para uma escola como a Jobra, que é uma escola... Eu quando eu digo Jobra, é mesmo Jobra. Eu não sou de Viseu e não estou a falar de obras. Tipo, foste para a Jobra? Não é foste para as obras. É, a Jobra é uma escola de artes que existe em Aveiro, bastante conceituada. Muitos bons músicos e outros artistas saem nessa escola. Jobra em Aveiro. Depois, se vocês quiserem patrocinar aqui o programa, já que eu estou a fazer tanta publicidade, estão à vontade. Foi nessa altura que decidiste então entrar numa escola para realmente aprender, ir mais a fundo na aprendizagem da música? Foi depois, na altura, ainda estive em Línguas e Humanidades e no início do 12º, depois aquilo foi verão, depois aquele verão segue-se o outro e os concertos são sempre mais, não é? É o processo natural das coisas. E cheguei a um verão, estava no 12º dia, estava em Línguas e Humanidades e estava na aula de História A. Eu lembro-me disto até hoje. E estava a professora a dar aula e no início do 12º toda a gente pergunta o que é que queres fazer na universidade? E eu assim, e eu a pensar, ai Jesus, o que é que eu vou fazer? Realmente não sei. Eu queria música, mas agora não dá, não é? Não tenho curso para isso, não dá para seguir na universidade. E ela assim, olha então, Cátia, o que é que gostavas de seguir? E eu, professora, olha, para ser sincera, eu gostava de ir para a música. E ficou toda a gente a olhar para mim. E ela, então pronto. E eu, não, professora, você não está a perceber. Eu não estou no sítio certo para isso. E ela, não estás? E eu, professora, não estou. Olha, saí da sala e disse à minha mãe, olha, tu liga para onde tu quiseres, mas tu, por favor, arranja-me qualquer sítio para eu ir estudar música. E então foi aí que ela liga para a foi nesse momento em que te fizeram a pergunta em que tu... Como se costuma dizer, caiu a ficha, foi? Foi de género, o que é que eu estou aqui a fazer? Não estou aqui a fazer nada, não é? Porque eu na altura, imagina a lógica, eu queria ir para serviço social ou psicologia. Ou seja, acaba por tudo por estar interligado, não é? Mas, sei lá, e depois comecei a pensar, será que daqui a 20 anos eu me vejo a fazer serviço social? Se calhar não. Se calhar vejo-me a tocar, mas para isso eu tenho que fazer alguma coisa, não é? Aprender e começar a levar mais a sério. E na altura a minha mãe liga, imagina, já fui eu com atraso de horas. Apareci lá, eu lá sabia o que era jazz, não sabia nada. E eu, pronto, olha, não sabia ler música, não sabia partituras. Foi assim mesmo, olha, vamos na fé e alguma coisa não sabias, mas é para isso mesmo que a escola existe, é para as pessoas aprenderem esse tipo de coisas. Como é que foi a tua experiência na Jobra? E uma coisa que eu pergunto, eu nunca tive aulas de música, sou autodidata em todos os instrumentos que toco e naquilo que canto. Não estou a dizer que não precisaria de algumas aulas, não me faria mal, mas já não tenho paciência, também já estou a ficar velho para isso, já não tenho paciência. Como é que foi a tua experiência? E outra pergunta englobada nesta, achas que as regras musicais e tudo isso impede às vezes certos músicos de fazerem outras coisas porque ficam tão ligados às regras musicais e a tudo o que aprendes numa escola como a Jobra? Olha, a Jobra abriu-me muitas portas. Eu quando cheguei lá, como eu disse, pronto, era autodidata, o que eu sabia já só a questão, por exemplo, dos acordes e assim, sabia, punhas-me uma pauta à frente, eu não sabia de ler. E a Jobra deu uma oportunidade de eu chegar lá, é isso que eu acho que acontece melhor na Jobra, que é tu chegas lá e eles abrem-te a porta e dizem, pá, não sabes, mas vieste aqui para aprender, pá, vens na mesma, agora tens que dar ao pedal, não é? E eu pedalei, mas acho que, respondendo àquilo que disseste, se fecha algum tipo de possibilidades na música, a questão técnica é complexa, porque tu às vezes podes correr o risco de te focares tanto só na parte técnica que depois fechas-te no outro caminho, que é, nem tudo na música é técnica, nem é um quarto, se for. Porque tu podes ser uma pessoa que canta super bem com alta técnica e depois vais ouvir e dizes, fogo. Estás-me a dizer que falta a alma? É preciso a alma? É preciso a alma, não é? Isso não te ensinam na escola, não é? E depois há coisas que só aprendes a tocar.
Não é, eu às vezes passava 3 horas trancada numa sala, não é? Mas se eu sei os acordes todos, se eu sei a melodia toda, depois o que é que eu vou fazer com isso? Depois corres o risco de só fazeres música tipo trancada numa sala, não é? É preciso, sim, acho que se deve aprender e tudo mais. Mas não nos podemos esquecer também do outro caminho. A técnica aliada à alma é uma boa aliada, não é? Exato. Agora, só técnica, também, só alma, quer dizer, há muita gente que só tem alma e pronto. E nem tecnicamente não são tão bons, não é? Mas eu pessoalmente acho que a alma, quando faz as coisas com a alma, chega mais às pessoas. As outras pessoas sentem mais rapidamente do que se for uma coisa pré-fabricada plástica. Identificam-se contigo. Não é? Mas a minha pergunta é mais sobre, imagina mesmo sobre composição musical, tu aprendes composição musical e tal, e há certas regras. Tipo, tudo aqui não podes ir para ali. Não é? E tipo, eu pergunto assim, mas porquê é que eu daqui, deste acorde, não posso ir para aquele porquê? Se eu sinto que sim, isso me soa bem. Não achas que às vezes esse tipo de aprendizagem limita-te nas tuas próprias composições, se tu começares a pensar muito naquilo que aprendeste? Não achas que a música, como qualquer outra arte, devia ser livre para fazê-la exatamente da maneira como tu queres e começar com teres um anti-refrão, por exemplo, numa música, em vez de crescer, ir abaixo? Ou seja, fazer aquilo que ouves na tua cabeça. Exato. Eu acho que sim, que limita um bocado. Se tu fores só a pensar nas regras que te ensinam, limita. Mas, por exemplo, assim um caminho que é mais a parte do jazz, não é? O jazz, nesse sentido, não é tão limitador. Mas, por exemplo, agora na universidade, questão de educação musical, agora sinto-me, quando estou a fazer um trabalho de composição, que tenho composição lá, sinto que me estão a limitar. Porque é uma área mais erudita e em termos de acordes e tudo mais é completamente diferente. Aliás, para mim foi um bocado complexo adaptar-me a esse lado, não é? E ter essas mais regras dentro daquilo. Mas o jazz não te limita tanto e é bom porque a Jobra depois também te mostra, para além do jazz, mostra-te outros caminhos. Estás a perceber? E foi aí também que eu comecei, porque o meu caminho não é só jazz e a música que eu faço não é jazz. E então foi a partir do jazz que eu fui descobrindo um leque de coisas em termos de composição e tudo mais. Mas não limita, eu sinto que na Jobra nunca senti essa limitação, mas porque estava numa área diferente. Agora que estou numa área mais erudita, sinto-me um bocado mais limitada, mas também pode ser um bocado do background, estás a perceber? Não estar habituada. As tuas influências musicais, obviamente depois da Jobra, também passam pelo jazz e tudo que aprendeste por lá, não é? Mas quais são as tuas verdadeiras influências, aquilo que te faz vibrar quando ouves ou quando tocas esse estilo musical? O que é mesmo a tua cena? O Neo Soul. Neo Soul. O Neo Soul. Para mim, e descobri-o na Jobra. Porque na altura entrei, imagina, ouvia jazz e pensava, caraças, eu não gosto disto. Tipo, assim o primeiro impacto, não é? Tipo, ia para lá só ouvia pop e eu não gosto disto, como é que eu vou gostar disto? E o primeiro ano foi assim um bocado turbulência e tal. E depois, uma pessoa mostrou-me um álbum que era da Erykah Badu, que é o Baduizm, e eu ouvi e pensei, caraças, é mesmo isto que eu gosto. E comecei, depois aquilo foi um vício, não é? Tipo, tu ouves um álbum e ouves outro e estás sempre a ouvir, sempre a ouvir, sempre a ouvir. E foi aí que eu descobri, ok, afinal posso juntar os dois mundos, o soul e o jazz. São duas coisas, juntaram-se ali. E dá para coadunar as duas coisas juntas, certo? E depois aí fui encontrando as minhas maiores influências. Foi a Erykah Badu, não é? O D'Angelo, com o álbum Brown Sugar na altura, foi assim que conheci o D'Angelo, o Gil Scott. Ou seja, toda aquela comunidade do Neo Soul dos anos 90, comecei a guiar-me isso para as minhas composições. Quando eu estou assim mais, não sei o que é de escrever, estou assim mesmo empancada e eu vou sempre ouvir o mesmo álbum, que é o Baduizm da Erykah Badu. Ele abre-te as portas, é? É, porque eu ouço aquele álbum e sabes aquela música que te faz elevar? Tu estás a ouvir e já não estás a ver mais nada. Estás a ouvir aquilo e pensas, ouves para aí 100 vezes e pensas, isto é incrível, pá. Como é que esta mulher fez isto nos anos 90? Sendo ela uma mulher, não é? E pega no solo e faz aquilo, e letras explícitas e tudo mais, tu pensas, caraças, não é? Quem me dera na altura ter vivido isto, estar lá para ver ela a fazer isto, é incrível. Olha, o teu novo single, vamos falar sobre o teu novo single, que é uma das razões para estares aqui, para apresentar o single, que se chama Juntos Até ao Fim. A composição é tua, letra, música? Sim. A composição é minha, depois foi produzido pelo Cláudio César Ribeiro e foi ele que depois tratou de tudo.
Eu já ouvi o parte de tema, criação. achei o tema muito bom. Só tens este single gravado, estás a gravar um álbum, o que é que estás a planear, o que é que vai nascer a partir deste single? O que é que nós podemos esperar da Cátia? Então, o que eu estava a pensar depois deste single, né? Há mais originais, em termos de concerto já está tudo estruturado, só que eu quero ir lançando single a single, sabes? Porque neste momento sinto que um álbum, para além de ser dispendioso, não é? E ainda por cima estamos parados neste momento, sinto que não faz muito sentido. Então vou construindo a coisa single a single e ver até onde isso nos vai levando e fazer música. Acho que cada vez mais o caminho para os músicos é esse, não é? Em vez de lançar um álbum logo, lançar single a single, depois acaba por culminar num álbum. Depois passado, sei lá quantos singles. Pronto, então nós já vamos falar sobre isso, como é que é esta coisa toda durante a pandemia, estar a lançar trabalhos novos e tal, como é que tudo se coaduna. Vamos agora ficar com o videoclipe da música Juntos até ao Fim, da Cátia Gonçalves. E tu não sabes a falta que me fazes. E quando abro os olhos não te vejo aqui. E num sonho profundo, talvez não neste mundo, eu possa abraçar-me a ti. Só tu não sabes o que eu guardei para um dia poder contar também que as estrelas vão te guiar até um dia te encontrar. O tempo passa e tu não estás mais aqui. Desde que partiste eu nunca mais te ouvi. Mas agora é tarde e eu já cresci. Talvez um dia conto o que vivi. Só tu não sabes o que eu guardei para um dia poder contar também que as estrelas vão te guiar até um dia te encontrar. Não me vejo por aí, vejo-te por toda a parte, nas estrelas que hão de guiar-te, até tu finalmente te encontrares em mim. Num fim próximo ou distante, na arte ou noutra vida, numa ida que só tu não sabes e eu não consigo saber. Nunca larguei tudo para te poder dar tudo como palavras e o poder de os poder dizer. E agora de partida, juntos por aí como por aqui, entre aspas, para te saber entender que viveremos juntos até ao fim. Só tu não sabes o que eu guardei para um dia poder contar também. E as estrelas vão nos guiar até um dia te encontrar. Então foi a Cátia Gonçalves com o tema Juntos até ao Fim, uma versão um bocado diferente do original, que foi lançado agora há relativamente pouco tempo. Há quanto tempo é que lançaste o single?
Tem um mês? Um mês, foi dia 5 de dezembro. Já sentes algum feedback? Como é que está a correr a divulgação do... Em termos de feedback, é bom. E é diferente. Já não é aquela coisa de género. Olha, cantas muito bem. Claro, né, toda a gente gosta de ouvir, olha, cantas muito bem. Mas fazem outro tipo de elogios do género. Olha, tipo, é o teu primeiro single e já tens uma sonoridade. Tipo, eu consigo ouvir a tua sonoridade e digo, olha, é uma cena tipo da Kátia. Estás a perceber? Isso para mim é o melhor elogio que vocês podem fazer. Já tens uma identidade. Já tenho uma identidade muito marcada. E isso também já vem do percurso que eu tenho atrás e do tempo que eu já estou a pensar nisto e do que eu quero fazer e de toda a exploração que eu já fiz e muita coisa, muito estilo. Achas que lançar este single agora, neste momento em que vivemos esta fase toda de confinamentos e de paranoias, que há muitas paranoias por aí, como é que está a correr? Achas que foi o momento certo? Estás a ter um feedback das pessoas? Foi impulsivo? Como é que tu imaginaste isto? Eu só queria fazer a minha música. Tipo, cheguei a um ponto de estar a tocar com vários pessoal, com várias pessoas, vários músicos. Pensei assim, caraças, o que eu estou a fazer já não me está a fazer completamente feliz. E agora quero fazer a minha música. Aquilo que eu tenho na gaveta há sei lá quanto tempo, quero mostrar às pessoas e lançar. E não foi muito planeado, porque entretanto a malta tipo, que toca comigo, tínhamos uns concertos, íamos começar a apresentar os originais em concertos, ainda não tínhamos ido a estúdio. E até a ideia era fazermos o verão, tocar, e depois íamos a estúdio. E só depois, era a ideia de quase toda a gente. Estás a perceber? E a cimentar as coisas e depois, pronto, ir a estúdio. E isto aqui trocou-nos as voltas, como a toda a gente. Tipo, de repente, olha, afinal já não vais fazer estes concertos, está tudo cancelado. E eu, pronto. Mas pode ser o mês que vem melhor. De repente, 1 mês, 2 meses, 3 meses. E eu comecei a desanimar. E eu, caraças, estou em casa sem fazer nada, o que é que eu vou fazer? E eu, que se lixe, vamos ao estúdio. Foi tipo um boostzinho, sabes? Estávamos mesmo a precisar assim de uma coisa boa para mantermos também a energia do projeto, a energia das coisas, porque depois estás sei lá quantos meses parado. Ficas género, sinto falta de tocar, sinto falta de tocar para as pessoas, ter concertos. E então o nosso refúgio foi ir a estúdio e gravar juntos até ao fim. E foi bom, sabes? Foi uma coisa boa porque de repente deu logo outro olhar às coisas. E este juntos até ao fim não tem nada a ver com a situação toda que a gente anda a passar, para não? Não. Tipo, juntos até ao fim. Não, nada. Nada a ver mesmo. Aliás, a música, não é? Tu ouves e só tens uma vez essa frase. É tudo uma questão mesmo de simbolismo. Porque isso, a temática da música nem tem a ver comigo diretamente. Foi toda uma história da minha mãe, com o meu bisavô. E eu juntos até ao fim foi porque na altura em que ele faleceu, ele dizia sempre à minha mãe, olha filha, vamos estar sempre juntos até ao fim. Então eu vivi com essa frase e com essa história do meu bisavô, porque eu ainda o conheci durante uns tempos. E eu já tinha escrito essa música, já há 1 ano. E pensei, tem que ser esta música, pelo significado que tem, sabes? E eu, esta tem que ser a primeira. E fomos com ela. E bom, eu acho que foi uma boa aposta, uma música muito bonita, parabéns. Obrigada. Desejo todo o sucesso do mundo e nós aqui no Novo Canal podemos fazer para te ajudar. Sempre que tiveres alguma coisa que queiras mostrar, queiras falar connosco, combinado. Estás à vontade, tens as portas abertas. Há algum espetáculo agendado? Porque há músicos que ainda conseguem agendar espetáculos. Tens alguma coisa agendada para um futuro, nem que seja só daqui a 3 ou 4 meses, mas já tens alguma coisa em vista? Nada, tudo o que falam é tipo, olha, vamos ver agora como é que vai ser e se a gente marca, mas já sabe que isto está tudo muito incerto. Então, mas vamos aguardar. Quando tiveres alguma coisa mais para promover, espetáculos e tal, fala connosco. Nós temos todo o gosto em divulgar o teu trabalho. Quero só para terminar, quero que digas, que é uma coisa que eu vou perguntar a todos os convidados que vierem aqui ao programa, só para deixares uma frase final de o que é a arte para ti. A arte para mim, assim, eu adoro todos os tipos de arte, mas a música para mim é o mais especial porque o que eu não consigo exprimir, eu sei que isto é clichê, mas é verdade, o que eu não consigo exprimir, eu passo sempre para a música. E é a maneira de arte que eu me sinto mais despida para as pessoas, não é? Eu acho que isso é bom, tipo, quebrar esse muro e transpareceres, tipo, eu transpareço a Kátia, não é?
E através da música, isso aí para mim é espetacular, porque desde que comecei na música, o meu leque de possibilidades e a maneira como eu olho para o mundo mudou completamente. E sou muito mais feliz desde que comecei a tocar, muito mais, mesmo. E quando não sou, vou para a música. Dá-me logo outra perspectiva das coisas. É um bom escape. É um bom refúgio, sempre. Olha, muito obrigado. Mais uma vez, muito sucesso. Obrigada, Nuno. Espero que a gente ainda te veja aí em muitos palcos. E mais uma vez, obrigado por estares aqui presente no Arte Novo. Obrigado a vocês também aí que estão a assistir. Não se esqueçam de passar no Facebook da Cátia, facebook.com/Cátia Gonçalves. Sim, Cátia Gonçalves. Instagram, também tens Instagram. Cátia Gonçalves, YouTube, Cátia Gonçalves, juntos até o fim. Não é difícil de encontrar. É só Cátia Gonçalves. Obrigado, Cátia. E terminamos assim o primeiríssimo N Música aqui no novo canal. Nós encontramos-nos outra vez para a semana. Tchau, fiquem bem. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.